nos ajuda todos os dias para adorarmos e conhecer o nome do Senhor. Eu já quero pedir perdão aos irmãos antecipadamente, mas eu estou muito feliz com você ainda. Nós temos que abrir nossas Bíblias do livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, somente alguns versículos. Que diz assim, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou por sua passagem e desceu para ir com ele para Tarsis diante da face do Senhor. Capítulo 3. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, pregar contra ela a pregação que eu te disse. Versículo 13. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era posto no meio da cidade, uma grande cidade, e 2 dias de caminho. Por isso essa tarde. Glória a Jesus. Não esperava por esse convite, não por agora, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu estou feliz com o Senhor, irmãos, porque você não sabe do processo que eu passei. E a gente que é nascido criado no Evangelho, né, tem um louvor que as crianças cantam. Tem uma frase assim: que a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu amo esse louvor das crianças, porque ele fala muito comigo. Irmãos, não tem quem já recebeu o Senhor, você não consegue viver em outro lugar. E eu confesso que o processo que eu passei, eu não estava afastado do Senhor, mas eu sentia saudade, assim, de cantar os louvores, de estar aqui no meio junto. E quem tem um chamado sabe o que é isso. Por mais que você não esteja fazendo, você tem que estar em ação, você tem que estar no meio. E isso nos enche, nos ajuda durante a caminhada. Se você para de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, acaba acontecendo certas coisas que você não projetou na sua vida, mas é automático. E eu aprendi também isso hoje na escola dominical, que se você não está fazendo a vontade do Senhor, irmãos, automaticamente está fazendo a vontade do inimigo. Que isso, irmão Júnior? É verdade? É verdade. Porque a vontade do inimigo é essa, que você não faça a vontade do Senhor. Então, se você não está fazendo a vontade do Senhor, o id dele, é triste dizer isso, você está fazendo a vontade do inimigo. Então, que nessa noite você possa se conscientizar do chamado que Deus tem na tua vida. Como a irmã falou aqui, com Jesus é só sucesso, irmãos. Com Jesus as coisas se encaixam no lugar. Entra tudo como deveria estar. Louvado e se vocês vão do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. O livro de Jonas, uma passagem bastante conhecida. E essa palavra, irmãos, ela fala muito forte no coração. Quando Deus ele chama Jonas para pregar a mensagem dele na cidade de Nínive. E ali, Jonas ele foge diante da face do Senhor e vai para Tarsis. E aqui no versículo 3 é bem claro, quando diz que ele pagou a passagem dele para Tarsis, para fugir
mediante a vontade da face do Senhor. E ali, irmãos, no versículo 4 vai dizer que o Senhor mandou um grande vento diante daquele mar. E o mar começou a ficar, a fúria do mar começou a aparecer naquele barco. Interessante que o mar estava calmo até Jonas entrar naquele barco. E quando Jonas entrou no barco, o Senhor fez com que o mar ficasse em fúria. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E fez-se um mar, uma grande tempestade. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses. E lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, se deitou e dormia no profundo sono. Irmãos, a cada dia que a gente lê, a gente aprende. E eu fiquei assim, um pouco abismado com a coragem de Jonas. Sabendo que ele estava fugindo da vontade do Senhor, sabendo que ele estava sendo rebelde à vontade do Senhor, e mesmo assim ele desce daquele porão, daquele barco, sabendo o que era para ele fazer, e ele vai simplesmente deitar como se nada fosse com ele, como se nada estivesse acontecendo. E aqueles homens, eles começam a clamar aos seus deuses. Nós vemos aqui, irmãos, que esse versículo 5 diz que aqueles marinheiros, eles clamam aos deuses deles. E nada acontece. O versículo é bem claro que diz que o mar só piorava. Isso nos mostra que os deuses deles, é como diz lá em Salmo 135, se não me falha a memória, que os deuses deles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. É como um boneco. Tem olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus, irmãos, a palavra de Deus, ele nos diz que o profeta Isaías vai nos dizer que os ouvidos do Senhor estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Em Jeremias vai nos dizer: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se ele vai nos responder, que ele nos ouve. O nosso Deus, ele ouve. E mais à frente, irmãos, quando eles descobrem que tudo estava acontecendo por causa de Jonas, no capítulo 8, eles disseram: declara-nos tu agora, pois a razão do que nos sobreveio esse mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus, e fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu? Então no versículo 12, eles clamam ao Senhor. Versículo 13, melhor dizendo, eles clamam ao Senhor. E aqui está dizendo que eles clamam ao nosso Deus. Versículo 14: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa desta vida, e não nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste que te aprove. Ou seja, eles reconheceram que o que é mão do Senhor. E naquele momento que eles lançaram Jonas sobre o mar, tiraram Jonas do barco, o mar se aquietou. Irmãos, existem coisas, tem um ditado que diz que tem pessoas que gostam de pegar o problema nas suas próprias mãos. E foi o que o Jonas fez aqui. Mas por que Jonas não queria ir para aquela cidade? Porque ele sabia que o projeto, a pregação que Deus estava dando para aquela cidade, era palavra de arrependimento, palavra de salvação. Deus, ele queria salvar aquele povo. Jonas sabia, porque o Senhor foi bem claro no capítulo 1, no versículo 3, quando diz que a malícia, no versículo 2, porque a sua malícia subiu até mim. Aquela cidade já estava cheirando às narinas do Senhor. Mas o Senhor, ele tinha projetos de salvação. Mas Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, não queria que Deus salvasse aquele povo. Irmãos, quem somos nós
para julgar quem o Senhor tem salvação, quem o Senhor tem planos de restaurar. Nós não somos ninguém. Aleluia! Nós temos apenas um ID, um chamado. Qual é esse chamado? E de fazer discípulos, pregar, falar do amor de Cristo. Esse é o nosso ID. Agora, se é para uma pessoa que está envolvida nas drogas, se é uma pessoa que está no mundo do crime, isso não nos interessa. O que nos interessa é que devemos despovoar o inferno e povoar o céu. Essa deve ser a nossa preocupação nessa terra. Nós não podemos perder o foco. E Jonas ali, ele fugiu da vontade do Senhor, aconteceu tudo isso. Então o Senhor enviou um grande peixe, a qual engoliu Jonas, para que levasse Jonas até o lugar. Interessante, irmãos, que eu estava lendo essa mensagem, o Senhor poderia fazer com que aquele peixe levasse Jonas até Nínive. Se era a vontade do Senhor que Jonas estivesse em Nínive. Mas o peixe leva Jonas para o mesmo lugar de onde o barco saiu. E o Senhor, pela segunda vez, fala para Jonas: vai até a cidade de Nínive pregar a palavra que eu te dei. Então, irmãos, enquanto nesse processo Jonas ele estava dentro daquele peixe, ele clama ao Senhor. Em algumas palavras vai dizer que no ventre do inferno eu clamei. Em outras palavras está dizendo no dia da minha angústia eu clamei e o Senhor ouviu a minha voz. E ali Jonas se arrependeu e foi fazer o ídolo do Senhor. E agora Jonas ele vai fazer o ídolo do Senhor ali em Nínive. E quando ele chega ali, ele prega a toda a cidade. E aqui no capítulo 3, vai nos dizer, no versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se no trono, e tirou-se os seus vestidos, e cobriu-se de sacos, e assentou sobre as cinzas. Em outras palavras, quando diz que vestiu-se de saco, está dizendo que vestiu a roupa da humilhação. Se humilharam diante do Senhor. Aquele rei apregou jejum a toda a cidade de Nínive, desde a menor criança até o adulto. E ali, no versículo 9, vai nos dizer que o rei fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eu peço a ajuda da mídia, que bota aí no livro de Jeremias, capítulo 18, o versículo 7, se não me falha a memória. Peço aos irmãos que nos acompanhem sobre esse versículo aqui, quando o rei ele fala de Deus se arrepender sobre o mal, a ira que estava sobre aquela cidade. E eu me lembrei desta passagem que diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, versículo 8, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava me fazer. Irmãos, a sua oração ela é muito valiosa diante dos céus. Ela move a mão de Deus. Aquele povo ali, eles estavam crendo, fazendo sacrifício para que o Senhor viesse a ter misericórdia. E o plano de salvação, irmãos, é para todos, não é só para alguns. Não é só para nós que estamos aqui. A palavra vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, irmãos, a gente não consegue explicar esse amor que o Senhor tem por nós. Não é só para nós que estamos aqui. É para todo mundo, para toda a criatura. Mas para alcançar essa salvação, precisa ter o arrependimento, com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias
aqui no livro de Salmos, perdão, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Ele diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E aquele povo, irmãos, eles tinham ciência disso. Por isso que eles se humilharam, pregoaram jejum, fizeram sacrifício. Eles reconheciam que se Deus ele viesse com a sua ira, ele poderia exterminar todo aquele povo. Mas o projeto de Deus era de salvar toda aquela criatura que estava ali. E diz a palavra do Senhor, no versículo 9, perdão, no versículo 10, que diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essa noite, com essa passagem de Jonas, uma das coisas que eu quero resumir com os irmãos é: irmãos, com Deus não se brinca. Deus é coisa séria. Deus ele não nos chamou para ficar aqui e ali, não. Nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos dessa terra. E o Senhor, ele não te chamou por acaso. Ele tem uma obra a fazer com você aqui. Deus ele poderia muito bem deixar o pior acontecer naquele navio ali, naquele barco. Imagina o que ia acontecer com aquelas pessoas por causa de Jonas e com Jonas. E Deus levantar outro. Mas Jonas era escolhido. E torna a dizer que escolhido não tem escolha. Se você é escolhido, escolhido não tem escolha. Aleluia. Até quando, mesmo você sabendo que Deus tem na tua vida, você vai estar indo por outro caminho? O Provérbios vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele é caminho de morte. Caminhos que Jonas estava indo era caminho de morte, irmão. Se ele não se arrepende, se aqueles homens ali não procuram saber o que estava acontecendo, todo mundo podia morrer naquela folha daquele mar ali. Mas Deus ele foi misericordioso. E quando clamaram, Deus dos céus, o Senhor acalmou uma tempestade. Entenda que quando você faz a vontade do Senhor, tudo se acalma, irmãos. Parece que você não sente mais aquele vento, parece que você não sente mais a provação. Louvado seja o nome do Senhor. Termino da êxtase que diz: posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. E tem uma frase que diz assim: posso clamar, pois tenho fé. Eu posso descansar nas ondas de um bravo mar. Quem é que pode descansar nas ondas de um bravo mar? É só Deus que pode fazer isso com a gente. Glória a Deus, aleluia. Mesmo estando com luta, mesmo estando com provação, você está aqui. Sabe por que você está aqui? Porque você sabe que Deus ele pode solucionar o seu problema. Você está aqui porque você reconhece que sem Deus não dá. Aleluia. Sem Deus nada podeis fazer. A palavra de Deus fala assim: que nada podeis fazer. Sem o Senhor você não consegue nada. Se não for o Senhor, aleluia, se não for o Senhor que guardar a cidade, vão vigir o sentido dela. Irmãos, sem Deus nada podemos fazer. Então só há um caminho, só há uma solução. Qual, irmãos? Estar à vontade do querer do Senhor. Louvar e agradecer o seu nome do Senhor. E aqui mais à frente vai nos dizer que aquele povo ouviu a palavra do Senhor e se arrependeu. No capítulo 4 vai nos falar que Jonas ele não gostou, irmãos. Quando eu li o capítulo 4, me lembrei de uma frase que a pastora Fabiana fala, né? E eu estava estudando, me lembrei e pensei: Jonas estava todo errado na terra e ainda queria interferir na vontade do Senhor. Né? Jonas foi corajoso, irmãos. Por quê? Porque Deus ele queria salvar e Jonas ficou irado com isso, porque todo aquele povo alcançou a salvação. Não podemos entender isso. Logo mais à frente
Jonas, fazendo o quê? Fazendo crescer a boboreira. No capítulo 4, no versículo 9, vai nos dizer isso. No capítulo 9. Isso aí. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboeira. E ele disse, bem que me revolte até a morte. Jonas desejou a morte, irmãos. Porque Deus ele fez crescer uma planta ali para que protegesse ele do sol. E logo depois o Senhor permitiu que aquela planta morresse. Jonas teve misericórdia de uma planta e não teve misericórdia do povo. E ali o Senhor falou com ele, que tu tivesse misericórdia de uma planta e não quisesse que eu tivesse misericórdia de um povo, que eu permiti que nascesse, que vivesse ali, que eu tenho um plano, irmãos. O que Deus tem contigo é individual, é particular. Então, aleluia, segundos e terceiros não pode interferir. É somente fazer a vontade do Senhor. Se Deus não mandou falar, fala. Se Deus não mandou falar, não fala, mas ore. Mas entenda uma coisa, Deus ele tem salvação para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, irmãos, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Vai nos dizer, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita qualquer um que o recebe por filho. Então, se o Senhor ele te corrige, entenda por outro lado, que esse é o amor de Deus para com a tua vida. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. E o Senhor ele não quer te perder. Aleluia! Por isso o Senhor ele nos corrige, trazendo você para o caminho correto. Se você estiver por um caminho tortuoso, Deus ele te traz para o caminho reto, que é o caminho da palavra, sem murmurar, como aprendemos hoje na palavra do Senhor, na escola bíblica dominical. Eu trouxe aqui, irmãos, a revista, porque tem uma frase na lição de hoje que muito me chamou a atenção, que diz assim: a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita em uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso afirmamos que quem se entregar a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida. E aqui temos exemplos tais como rebelião, adultério, blasfêmia, idolatria, ou seja, de uma murmuração, irmãos. É como diz a palavra do Senhor, que um abismo chama o outro abismo. Então devemos vigiar em todo o tempo. Porque hoje você está murmurando, amanhã você está se rebelando. E a rebeldia é um pecado, é comparado com um pecado de feitiçaria. Isso está na palavra do Senhor. Então não seja rebelde aos olhos do Senhor. Deus ele corrige quem ele ama. Faça a vontade do Senhor. Aleluia. Faça o querer do Senhor. Porque Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus. Glória a Deus, aleluia.